Agora, a igreja ela não sabe muito sobre justificação. Ela não ensina muito sobre justificação. Tem um monte de gente por aí que está dentro da igreja e não tem convicção da sua própria salvação. Se não tem certeza nem de salvação, o que vai entender de justificação? A justificação de Cristo, ela realmente é a obra mais importante que ele veio realizar. Então, que o teu coração esteja preparado, e nesse dia que há esse sentimento sobre a nação, de justiça, que as pessoas, pela justiça de que um homem está exercendo, elas estão indo à rua, se manifestando, largando as suas casas. Alguns ficaram 4, 8 horas, simplesmente por ter aquele sentimento de justiça que está sendo gerado. Agora imagina você quando você compreender, entender a obra da justificação de Deus na tua vida e na minha vida, a obra que Jesus efetuou. De fato, a igreja ela deveria avançar e proclamar e glorificar e exaltar o nome de Deus e bendizer o nome de Deus. Mas nós estamos apáticos, porque nós não temos tido capacidade nem de carregar esse nome. Nós não temos tido condições nem de glorificar esse nome como ele deveria ser glorificado. Então vamos ficar atentos a essa palavra nessa noite, a essa exortação de Deus que vem primeiramente para a minha vida. Ok? Se o que eu prego para vocês não servir para mim, primeiramente, não devo pregar para vocês. Primeiramente tem que surtir efeito na minha vida, no meu coração. Impactar a minha vida e levar-me a prostrar diante de Deus e glorificar a Deus por essa obra da justificação, senão não teria sentido nenhum estar pregando essa palavra e trazendo essa mensagem. Eu não só estou trazendo ela pelo fato de ter entendido, mas porque a igreja está caminhando nessa perspectiva realmente de aprofundar mais em doutrinas, gastar o nosso tempo doutrinando, ensinando. Então estamos ministrando sobre as 5 doutrinas da graça, né? E óbvio que a justificação ela é muito importante para a vida da igreja, porque a justificação também ela ocorreu pela expiação pelo sangue. Um dos pontos dessa doutrina é a expiação ilimitada, mas não vou falar propriamente disso, mas do fundamento da justificação em Cristo. E os ensinamentos que as Escrituras nos deixam sobre justificação. Eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Vamos dar ponto de partida a partir desse versículo. Se você não ouviu essa mensagem na tua caminhada cristã, eu afirmo categoricamente, você pode até ser crente. Pode até ser. Pode ser crente. Você pode até ser crente se você não recebeu essa mensagem. O evangelho que te entregaram não tinha essa mensagem. Mas eu, sinceramente, eu duvido que você é crente. Pode ser crente pela força da expressão, o fato de crer. Mas crente em Jesus, conforme as Escrituras ensinam, você vai começar essa noite aqui. Se não ouviu nada de justificação, não entendeu nada. Não entendeu nada de obra de Cristo, não entendeu nada do que Jesus veio fazer e não gerou as convicções necessárias para você ter a certeza de que você está vivendo em Deus, porque a garantia é a justificação. Se você não entende justificação, você não pode me confirmar que você tem certeza de salvação, por exemplo. Você não pode me afirmar que você crê que você é salvo, que você vai para a vida eterna com Deus. Sem a justificação não tem como. A justificação é que abre a porta para a salvação, para a redenção, para a regeneração, para a santificação. E nem pode afirmar que você tem alguma santidade. Não pode afirmar que é regenerado. Não pode afirmar que é santificado. E não pode afirmar que está vivendo em Deus. Quem não entendeu, não recebeu a mensagem de justificação quando creu em Cristo, quando recebeu Cristo, pode-se afirmar categoricamente que não é crente conforme afirma as Escrituras. Porque você deixa de fazer uma confissão e viver um fundamento importantíssimo para a sua vida. Como é que eu cheguei na igreja e não passei pelo ensino da justificação?
Como é que eu sou crente e não entendi justificação? Crente é teu diabo, crê, estremece. Então tem muita gente entrando pelas portas, entrando para fazer parte do rebanho de Deus, não entendeu nada de justificação, Rodrigo. Não vamos nem falar daquelas outras doutrinas que vocês estão ensinando, porque essa é a porta de entrada. E como é que eu entro no evangelho onde é pregado e fala assim, você aceita Jesus, vem, e você entra no céu? Mas as escrituras não afirmam assim. Aceita Jesus, está tudo resolvido. Vai morar no céu. Como é que eu vou aceitar Jesus, gente? Se eu não entendi o cerne, que é a obra que ele fez. Eu recebi um nome. Eu recebi o nome de uma pessoa que fala que é famosa, que veio e fez alguma coisa, eu não entendi nada. Talvez eu fui coagido por uma ministração emocional a levantar a mão por um apelo e ir para Jesus. Resultado disso, uma igreja pagã. Totalmente paganizada. Falo categoricamente hoje. Se nós formos fazer um controle de qualidade da igreja, de modo geral, nós somos 60% pagãos e 40% cristãos, conforme as escrituras. Porque hoje é um festival pagão, um festival de paganismo nos nossos altares, nos nossos cultos, pessoas buscando um evangelho sobre outros interesses que não é Cristo, não é a obra de Cristo, é resolver o problema do meu casamento, é resolver o problema financeiro que eu estou enfrentando. A minha empresa está em crise, eu vou lá, que o bispo, o pastor, o papa, o padre vai orar, vai restaurar. É restaurar o meu casamento. É porque o meu filho está com problema nas drogas. É porque o meu marido saiu de casa. É porque eu quero fazer um curso, passar na faculdade. Paganismo! Estão vindo para Jesus por causa dessas coisas, não por causa da obra que ele efetuou na cruz. Não por causa da justificação. Isso é paganismo. Isso é reunir um rebanho em nome de Deus, de Jesus, para queimar no fogo do inferno. Poxa, será que não existe inferno mais, né? Aí vamos começar a riscar muitas partes da Bíblia. O problema é que as mensagens que você prega, além de falar que existe o inferno, que Deus tem todo o direito de mandar você para lá. Esse é o problema. Só soubesse que o inferno existe. Mas o problema é que esse Deus que o Baracho está pregando, não é eu. Além de falar que existe o inferno, fala que ele tem todo o direito de mandar você para lá e você não tem que bater boca com ele. Eu estou mandando porque eu sou Deus, eu sou soberano. Eu elegi aqueles que realmente eu sabia que iam crer, e Jesus veio, morreu, derramou o seu sangue por esses. A gente sempre faz uma pergunta, você acha que Jesus veio e derramou o sangue para toda a humanidade ou derramou o sangue pelos eleitos? Ou você pensa que Jesus veio e derramou o sangue dele em vão, para muitas pessoas que nunca chegariam a ele, nunca alcançariam a ele, que não foram eleitas, que não foram predestinadas antes da fundação do mundo? O que você pensa? Que foi derramado uma gota de sangue em vão? Não, de fato não. Não foi derramado nenhuma gota em vão. Foi derramado exatamente para aqueles que iam crer. Exata, a conta é exata, porque a Bíblia fala que você foi comprado e resgatado por preço de sangue. Então houve um preço. E Deus sabia, como sabia que Judas ia trair Jesus. Ele conhece todos os Judas, não é só aquele. Como Jesus foi a primícia da ressurreição, aquele era a primícia dos outros Judas. E nós temos que tomar cuidado. Por muitas vezes nós não nos achamos como Judas, traindo Jesus. Quando você nega, você não vive a obra da justificação, você está negando o sacrifício.
está negando o que Jesus veio fazer. Então, Romanos capítulo 5, versículo 1, diz: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus. Afirmação das Escrituras. A gente sempre pergunta o que é justificação. É uma pergunta que as pessoas sempre fazem, o que é justificação. Eu vou responder essa pergunta lá na frente, mais profundamente, mas antes eu queria deixar uma definição aqui para vocês. A justificação não é o ato de fazer alguém justo, tá? Mas é o ato de declarar o réu inocente e justo, sem mérito por parte algum. Então, a justificação não é o ato de fazer alguém justo, mas é uma declaração forense, o ato de tornar alguém inocente. Essa é a ideia da justificação, tanto no conceito judaico do Velho Testamento, como no conceito judaico do Novo Testamento. Peguei você, né, Maico? Tem muita gente que pensa que o Novo Testamento é o quê? É judaico também. Então é um conceito totalmente judaico, tanto no Novo como no Velho Testamento. É um pensamento judaico, tá? Só que dentro da expressão grega, quando você vai estudar a palavra justificação, ela passa essa ideia de que é um ato de alguém ser declarado justo sem mérito algum. Tá? Essa é a ideia. E o apóstolo São Paulo, ele escreve em Romanos capítulo 8, versículo 33, que diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Está falando dos eleitos, gente. A palavra eleição está aí. Quem não concorda, então risca ela da Bíblia. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8, 33, 34. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus que os justifica? É Deus que justifica as pessoas. A justificação, ela é de Deus, ela vem de Deus. Dentro desse texto aqui, Deus é apontado como juiz. E Ele não nos torna justos, mas nos declara justos. Você é declarado justo diante de Deus, você não se torna justo, porque justo é Jesus. O único justo é Jesus. Então você é declarado, eu sou declarado justo, e você é declarada justa diante de Deus. É Deus quem declara você justo. Ok? Você errou, eu errei, eu pequei, você pecou, eu transgredi, você transgrediu, nós erramos, nós pecamos em Adão, nós pecamos diversos tipos de pecados e Deus nos declara justos. Por que Ele nos declara justos? Porque Jesus foi o meio pelo qual a justificação foi efetuada. Então não há nenhuma justiça em você propriamente dito que não proceda de Cristo, de Deus. Porque Cristo é aquele que justifica, e a justiça de Deus te justifica. Então você se torna justo também a partir do momento que Jesus está na tua vida. Ele é a justiça de Deus, habitando em nós por meio do Espírito. Então nós somos declarados justos. Isso é um ato forense, uma declaração. Onde está logo a jactância? É excluída. Por que lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé
sem as obras da lei. Romanos 3, 27, 28. Você é justificado pela fé. E as Escrituras dizem em Efésios 2, 8, 9, que a fé é um dom gratuito de Deus. Deus, para justificar a tua vida e a minha vida por meio da fé, Ele te deu a fé. Porque se Ele não desse a fé, você não ia acreditar na obra efetuada por Cristo, que te justifica. Então, não é por aquilo que você faz, não é por aquilo que eu faço, não é porque eu aceito Jesus, não é porque eu aceito Cristo, não é isso. Muita gente que pensa que é isso. É porque eu aceito Jesus, não é por causa disso. Nós devemos e precisamos aceitar Jesus. Mas eu e você somos justificados por meio da fé em Cristo Jesus. E a fé é um dom gratuito de Deus. E você não, e eu não tenho nenhuma participação na obra da justificação. Você consegue conviver com a ideia que você tem 0% de participação, não tem nada? É difícil? Não é. Não dá glória a Deus. Jesus fez tudo. A obra de Jesus, a entrega foi total. Deus entregou ele. Se você não fez nada, eu não fiz nada. Nós não podemos fazer nada para merecer a justiça de Deus. Jesus fez tudo. É difícil conviver com a ideia de não fazer nada. A nossa mente, ela não está preparada para essa ideia. Tudo nós achamos que nós temos que pagar. Nós temos que dar alguma coisa. Por isso a justificação nos confronta. Porque não há o que você possa fazer para ser justo. Não há o que você possa dar para se tornar justo. Nem o teu coração que você fala que você entrega. Primeiramente, o teu coração é de Deus. Você é de Deus. Você nem se pertence a si mesmo. Está querendo correr para onde? Para onde eu estou querendo correr? Se é Deus que me justifica, é difícil conviver com essa ideia, porque nos dá um sentimento de inutilidade. Porque eu quero ter alguma coisa, eu quero ter algum mérito. A minha mente trabalha, ela vasculha todos os meus pensamentos para ter algum mérito e conviver com a ideia que nem a fé que eu recebi, ela veio de Deus para eu ser salvo. Que Jesus veio e fez tudo o que eu fiz? Nada. Você está pensando aí, dizendo assim, mas eu fui na igreja e aceitei Jesus. Aí quando você começar a estudar sobre o Espírito Santo, você vai ver que você não veio coisa nenhuma. Que foi o Espírito Santo que te trouxe. Te pegou como pro cabelo, igual pegou o profeta Ezequiel. E te levou e colocou na presença de Deus. O ar que você respira... O ar que você respira, quando você estuda o Espírito Santo, você percebe que ele está mais próximo de você do que o ar que você respira. O Mike falou na mensagem passada que nós não temos livre-arbítrio. Não temos mesmo. Você está aqui porque o Espírito Santo quer. Se ele quisesse que você ficasse em casa, você ia ficar também. Mas ele queria que você estivesse aqui. Então Deus nos declara justo. E não somos justificados pelas obras da lei. Aqui é Torá mesmo, a tradução. É Torá, tá? Que escreveu foi um rabino. Não foi um filósofo grego. Então quando cita lei, ele não está se referindo a nada grego. Está referindo a Torá. Deus é o autor da justificação. Cristo recebeu a sentença de condenação em nosso lugar. Essa foi uma decisão de Deus e o homem não tem participação nessa obra. A justificação tem como Deus o autor. A obra da justificação ela foi gerada no coração de Deus. Cristo que recebeu a sentença de condenação no meu e teu lugar. E foi uma decisão de Deus. E não existe nenhuma participação do homem. A justificação de Deus é para a glória de Deus, é para a honra de Deus. Jesus morreu para a glória e para a honra de Deus. Você vai ser salvo, eu sou salvo para a honra e glória de Deus. Tudo é para o louvor de Deus. Tudo é para Ele. Tudo é para o Senhor. Ele é o autor da justificação.
A justificação é um ato declarativo de Deus. Esse ato declarativo nos torna sem culpa de pecados e abre as portas para o processo de santificação e regeneração em Cristo Jesus. Esse ato declarativo abre as portas para a santificação, para a regeneração. Você não pode partir para a santificação se você não recebeu a justificação. Senão você vai tentar, ou eu, fazer algo na carne. Não vamos conseguir, nós vamos cair. Ou já estamos caídos. Porque a justificação é ela que abre as portas para a regeneração e para a santificação. A justificação é uma obra completa no momento em que o indivíduo crê. Não admite degraus nem fases. A santificação, você caminha entre graus em fases. A justificação é um ato completo quando você crê pela fé em Cristo Jesus e você recebe Jesus. Você é automaticamente declarada justa ou justo naquele momento. O grande problema hoje do paganismo na igreja é que tem pessoas procurando desenvolver a justificação. Quem está procurando desenvolver a justificação não está salvo. Porque se está desenvolvendo a justificação, não aprendeu a obra da redenção e da salvação. Não entendeu o que é salvação. Não entendeu o ato da entrega do Filho de Deus. A partir do momento que eu estou desenvolvendo a justificação, estou procurando ser justo, estou querendo progredir em justiça diante de Deus, eu não estou salvo, porque eu não entendi. Eu não compreendi. Eu estou buscando a minha justiça. A salvação com meus próprios méritos. Eu estou buscando a justificação pelos meus próprios méritos. Então eu não fui salvo. Porque para eu ser salvo eu preciso ser justificado. Se eu não fui justificado, logo eu não sou salvo. Se eu não entendi justificação, não gerou convicção do que eu sou salvo. Eu vou ficar continuamente com dúvida no meu coração do que eu sou salvo. E se eu tenho dúvida no meu coração que eu sou salvo, eu não sou salvo. Porque a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, que os que são guiados pelo Espírito de Deus. Se você não tem convicção que você é filho e filha de Deus, não alcançou a salvação. E por que você não alcançou a salvação? Para você entender o que é salvação, você precisa entender o que é justificação. Eu não vou ser salvo se eu não entendi nem o que é salvação. E tem um monte de gente na igreja que não sabe o que é justificação. Não sabe que se tornou justo no momento que aceitou Jesus. Aí elas não entendem, elas começam a procurar uma justificação por si, pelos seus métodos, pelas suas obras, pelo seu louvor, pela sua adoração, pelo seu jejum, até pela leitura da Bíblia. Ok? O justificado faz todas essas coisas. E ele faz, e deve fazer, e ele faz pelo Espírito. Mas o que não é justificado, ele vai fazer em busca de méritos. Aí, o Espírito é melhor do que ele. Tem Espírito aí que tem mais sinal de que se é salvo do que muita gente na igreja. Porque quando o Espírito fala em fazer a boa obra, porque ele acredita no processo do karma, da reencarnação, ele faz mesmo a boa obra. Mas tem um monte de evangélico fazendo obra meia boca, meu Deus do céu. Está parecendo um PT. Desculpa aí, já tem peteca aqui. É só uma pregação. Concorda, meu? É só uma brincadeira. É verdade, fazendo um monte de obra meia boca. Pega uma coisa para fazer, não faz. Um projeto para fazer de criança, faz mal feito. O que você riu, Mac? O PSDB também fez um tanto de obra mal feita. Vendeu a Vale, pelo amor de Deus. Né? Fala que o outro lá quebrou a Petro, o outro vendeu. Somos apolíticos aqui. Tá? Então o que ocorre? Tem um monte de igreja aí, nós estamos fazendo obra meia boca. E mediante isso ainda buscando méritos. Pensando que vamos ser salvos. Dá uma vasculhada na obra de Espírito aí que você vai ver. Fala com fato e argumento. E dá uma olhada em muitas obras aí que as igrejas estão fazendo. Muitos por um descargo de consciência.
né? Por desencargo de consciência, por querer buscar algum mérito de Deus, não tem a convicção da salvação, não entendeu justificação, aí está tentando fazer uma obra para apaziguar a consciência e achar que vai se tornar merecedora de alguma coisa diante de Deus. Que está totalmente errado, nunca foi salvo, nunca foi alcançado pela graça, nunca conheceu o poder de Deus, nunca entendeu o que é justificação, nunca foi justificado. Você não recebe uma coisa que você não compreende, gente. Não recebe, eu não compreendi como é que eu recebi, eu não entendi, eu não compreendi. E se chegou compreensão, sem compreensão também, uma coisa que não foi dessa maneira que está sendo entregada, não é o Evangelho de Deus. Então você recebeu ou eu recebi outra coisa. Então a justificação ela é completa, ela é instantânea, ela é um mato, é como apagar e acender a luz. Quando você recebe Cristo, você foi declarado justa e justo. Não há acusação contra a tua vida e a minha vida. Não há quem possa te acusar, o diabo, ninguém pode te acusar. Ninguém pode chegar com a tua lista de pecados que você cometeu no passado. Como é que eu aceitei a justificação, eu fui justificado, confessei os meus pecados, eu não tenho certeza que os pecados que eu cometi quando eu tinha 20, 17, foram perdoados e apagados. Ué, o sangue de Jesus apaga ou não apaga todo pecado? Uma das maiores autoridades em justificação, Martim Lutero, diz que toda noite, quando ele estava orando, Satanás vinha, aparecia e trazia uma lista. Olha aqui, Lutero, não tem jeito para você. Olha a lista de pecados que você cometeu. E Lutero, estudando, conhecendo bem o tema, o assunto, certa noite Satanás apareceu. Ele falou, espera um minutinho aqui, diabo, que eu já vou ali resolver esse problema. Ele foi lá, chegou com uma lata na mão, de tinta vermelha, pegou e derramou sobre aquela lista. Falou, aqui, Satanás, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Se você não tem certeza que os pecados que você cometeu na tua vida, eles foram totalmente apagados a partir do momento que você aceitou e recebeu Cristo, você não entendeu a justificação. É um ato forense. Você e eu somos criminosos, ok? E daí está o justo juiz julgando a tua situação. Você cometeu diversos crimes, digno de condenação eterna, de ir para a cadeira elétrica e morrer. E de repente ele está julgando a tua causa. Você não merece, não vale de nada, eu não tenho valor algum, sou o pior criminoso, bandido, assassino, ladrão, corrupto. E ele está julgando a tua causa, todos os seus pecados, tudo que você cometeu. E eu cometi. Ele de repente para e pensa, sabe de uma? Você é pecador, você não presta, você não vale de nada. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar o filho que eu mais amo para morrer para você. Ele vai levar a tua sentença, a tua culpa, a tua condenação, a tua transgressão, os teus pecados. E tem mais alguma coisa. O ato de eu entregar o meu filho para morrer, para ser crucificado na pena de morte, vai te livrar da morte do teu pecado e de toda a tua condenação eterna. Então, a partir desse momento, eu te declaro justo. Então, quando Jesus veio e se entregou na cruz, entregou a vida dele, e você entendeu e compreendeu e recebeu, Deus te declara justo e justa. Por isso, a justificação é sempre colocada como um fato que ocorreu no passado. Somos justificados pelo que Jesus fez. E não pelo que ele fará no futuro. Tem muita gente na igreja pensando assim, ai meu Deus, eu tenho que me esforçar. Eu tenho que me esforçar o máximo que for para quando estiver ali bem perto, ali o Senhor vir e falar, filho, você fez boa obra, você foi bom, você jejuou, você orou. Então ali, naquele momento, justificá-la ou justificá-la. Totalmente errado quem está pensando desse jeito. Porque a justificação, ela foi feita no passado. Jesus justificou você há mais de 2000 anos atrás. Eu e você não fomos declarados justos aqui agora. Nós fomos declarados justos lá na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. O Filho foi entregue lá.
Essa provisão de justificação, ela justificou você. Tem coisas que é difícil para você entender. Mas Jesus, quando ele morreu na cruz e justificou a tua vida, essa justificação que foi declarada, ela apaga todas as transgressões que você cometeu, até o momento que você recebeu e entendeu a justificação e a salvação. E essa justificação, ela apagou os pecados que você não cometeu daqui 30 anos. Você nem cometeu. Já um ato de declaração te fez justo. Você vai confessar. Você vai fazer a confissão. A santificação é um processo que vai ajudar você para que você não tropece, para que você não caia. Mesmo assim você vai pecar. E João diz que existe um advogado no céu. Você está achando que a obra do sacrifício ela foi feita pela metade, meu irmão, minha irmã? Já que está todo mundo com o bracinho cruzado, né? A psicologia diz que não está recebendo bem. Era cara de rico. É o frio? Você crê ou não crê que a justificação, o sangue de Jesus purifica o pecado que você não cometeu? Que vai cometer daqui 10 anos. Então vamos desistir, cara. Vamos desistir. Porque não tem provisão para cobrir o cheque sem fundo que você vai soltar na praça. Né, André? Nós não podemos viver no pecado. Nós não podemos viver na transgressão, porque aqueles que são filhos de Deus, eles vão buscar e se empenhar pela santidade. Mas já existe uma provisão ilimitada para a sua vida. Tem que ter consciência disso. Então, quando você recebe esse evangelho verdadeiro, a primeira coisa que você pensa é: cara, eu vou com Deus desse, eu vou viver em santidade. Pagou toda a minha dívida, toda a minha conta, zerou, por que eu vou ficar fazendo conta de novo, né? Já viu esse tipo de gente? Exatamente, não é porque tem seguro de carro que vai bater de frente para a carreta. Então a pessoa não cresce quando ela pensa dessa maneira. Por isso que existe o quinto ponto que você vai falar sobre perseverança dos santos, que fala que os eleitos em Deus, eles desenvolvem a santificação, eles vivem em santificação, eles caminham em santificação, porque isso é uma obra do Espírito. É o Espírito que vai trabalhar no meu coração e vai fazer com que eu me empenhe para não pecar. Mas a conta já foi toda paga. Na verdade, André, você já nasceu com essa conta paga antes de você saber que ela estava paga, meu filho. Você só precisou ouvir, entender e compreender que ela estava paga. Então essa obra ela foi completa, ela foi ofertada no passado. Você não será justificado quando você vai para o céu. Você já é declarado justificado, justo, ok? Então já está totalmente declarado. Justificação, também, para o cristão, é o seguinte: se o cristão busca um processo contínuo de justificação, está anulando o sacrifício de Jesus, implementando justiça própria no lugar da justiça de Deus, justiça da carne. Se eu e você nos empenhamos para buscar uma justiça, uma justificação, nós anulamos a justiça de Cristo. Implementamos o sistema de justiça da carne e doutrina de demônio na igreja. Porque você começa a dizer: eu posso ser tão bom como ele. Ah, tá. Mike é especialista em Torá, é bom, eu gosto de falar, que eu sei que ele estuda, ele sabe. Quem aqui consegue cumprir um mandamento? Amarás o Senhor seu Deus sobre todas as coisas. Você não consegue cumprir nenhum. Primeiro mandamento você já tropeça. O segundo já quebra a tua canela. Você não vai conseguir andar. Ninguém consegue passar do primeiro mandamento, gente. Não consegue. Ninguém consegue amar a Deus sobre todas as coisas.
E como é que você vai chegar diante de um Deus que fala que você tem que amá-lo sobre todas as coisas e você não consegue fazer isso, se não for por meio da justiça de Cristo, aquele que conseguiu como filho ser obediente, cumprir todos os mandamentos que você não consegue cumprir nenhum, nem eu. Eu não consigo, você não consegue cumprir nenhum mandamento, nós não conseguimos, nós não podemos, nós dependemos da graça de Cristo que nos justifica. Ele fez isso por você. Porque a justificação envolvia o ato da obediência de toda a Torá, de todos os mandamentos. Porque não há um justo sequer, todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. Então ele veio e cumpriu toda a lei, para que por meio desse cumprimento, você não seja justificado por aquilo que você faz, mas por aquilo que Jesus fez por você, por aquilo que Jesus operou por você. Isso é muito profundo. Então tem gente tentando buscar justificação. Você não tem que buscar justificação, você tem que buscar santificação. Eu preciso buscar santificação, não justificação. A santificação é um processo contínuo em Deus. É outra coisa. Nós não buscamos, nós não militamos por justificação. Eu não oro pedindo justificação, meu irmão, minha irmã, porque a justificação ela já foi ofertada, ela já foi dada, foi o ato da entrega de Jesus na cruz. E Deus veio e te declarou justo. Eu e você somos declarados justos. Eu não oro pedindo justificação, mas eu oro, Senhor, santifica-me na verdade, a tua palavra é a verdade. Ninguém irá para o céu porque é justo, mas porque foi justificado por toda a eternidade. Pois a justificação não poderá jamais ser condenada ou revertida. Se alguém fosse ir para o céu, porque é justo, o céu ficaria vazio, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Toda geração de Adão pecou, todos pecaram, todos transgrediram, todos erraram. Falei da depravação total, não teria uma alma no céu. Nenhum. Ninguém. Nenhum homem tem condição de ir para o céu porque ele tem justiça, porque ele é justo. Nenhum homem que nasceu nessa terra, desde Adão até aqueles que nem nasceram ainda, podem ir ao céu, podem estar diante de Deus, porque é justo. Todos só vão estar lá por causa que Jesus nos justificou, porque Jesus veio e nos declarou justo, entregando a sua vida. Ou você pensa, ou eu penso que aquelas pessoas que viveram mediante a Torá, que o sangue de bode tirou o pecado. Mas espera aí, então entra em contradição com o Hebreu, diz que sangue de bode, de touro, de novilha, não tira pecado, não purifica o pecado. Aquilo era só uma sombra, um apontamento daquele que viria pagar a dívida. Pagar a dívida da humanidade. A dívida só poderia ser paga com o sangue do Cordeiro, sem mácula. Sangue imaculado, que foi derramado, aspergido e vertido por sua vida e por minha vida. Então ninguém chegará a Deus, porque é justo. Todos chegarão a Deus, todos chegarão ao reino de Deus, porque Jesus é justo. E aquele que não cometeu pecado, ele fez pecado por mim e por você, para que nele sejamos feitos justiça de Deus, justiça de Deus, justiça de Deus nele. A justificação é livre, é de graça, é espontânea, pois Deus não estava sob nenhuma obrigação de entregar Jesus como substituição para a minha vida e por tua vida. Foi um ato da graça, da bondade, do amor de Deus. Deus não era obrigado a entregar. Mas eu leio lá João capítulo 3, versículo 16, e diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem a vida eterna porque ele morreu, porque ele se entregou, porque ele se doou, porque ele se derramou sangue por tua vida e minha vida. Por isso somos justificados pela
Pela graça, Deus não está obrigado. Deus não tinha que entregar o Filho, o seu único Filho amado, para morrer por mim e por você, pecador. Mas pela graça, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Ele veio e nos resgatou com o sangue. A justificação é um mérito de Cristo. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda magnificência é para Ele, é para Cristo. Ele fez tudo só, Ele fez tudo sozinho. Ele é o único que cumpriu a lei, Ele é o único que obedeceu os mandamentos, Ele é o único que não transgrediu. Noé transgrediu, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os profetas transgrediram, mas Ele veio como sacrifício vivo, como ovelha, não abriu a tua boca, foi entregue ao matadouro, para que nele nós pudéssemos alcançar a justificação, a santificação pelo seu sangue. Todo o mérito é dele. Ninguém será alcançado pelas obras da lei, pela justificação pelas obras da lei. Seria um pecado anular a obra de Cristo. Pensarmos dessa maneira. A base da justificação é pela graça mediante a fé. O pagamento de Cristo pelos nossos pecados é a imputação da justiça em nós, de forma que não precisamos mais pagar os nossos pecados. A ideia de imputação, quando fala que a justiça é imputada, é a mesma ideia que alguém pegar dinheiro, recursos e transferir para a conta de um devedor. Alguém que está em débito, em grande dívida. Então essa é a ideia de imputação, retribuição. Jesus veio, Marcelo, você estava em dívida com Deus, sendo escravo de Satanás. Ele veio e transferiu tudo para a sua vida, te justificando por meio da imputação, por meio da fé. Ele transferiu algo, a saber, a sua vida. Ele deu a vida dele por você, ele derramou o sangue por você e por mim, para a remissão do meu pecado e do teu pecado. Então a base da justificação é a graça. Tenha isso na tua cabeça. Uma eliminação do conceito de graça nas nossas vidas, nós não vamos entender o que é justificação, porque nós vamos sempre estar procurando algum mérito, sermos merecedor de alguma coisa. A justiça de Deus nos foi atribuída, imputada pela fé em Cristo Jesus. Isso é a declaração de que todas as exigências da lei divina foram cumpridas e satisfeitas em Jesus, Cristo de Nazaré. A justificação como ato forense, do ponto de vista bíblico, é absolvido merecidamente. Não é como absolvido merecidamente. É ter uma inocência reconhecida por não ter cometido erros. Não é por realmente não cometermos nenhum pecado, por ser perfeito em qualidade e sermos bons. Então, a justificação do ponto de vista bíblico não é um absolvimento por merecimento. Porque eu sou bom, porque eu sou uma pessoa legal. Não tem as pessoas que dizem por aí fora, que dizem, eu não peco, eu não transgredi, eu sou bom, eu faço ação social, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou digno da vida eterna de morar no céu. Então, tem gente que pensa que vai ser absolvido pelas suas obras de justiça própria. As Escrituras dizem que a justiça própria do homem é como o trapo de imundícia, que a tradução hebraica é absolvente que a mulher usa. Para Deus é como um trapo de imundícia. Então ninguém será justificado diante de Deus pelas obras de justiça. Porque ninguém será absolvido porque é bom. Essa justificação não é essa ideia que vem o juízo, o camarada é bom, faz ação social, igual o jovem rico, lia toda a Torá, guardava todos os mandamentos. Não é isso. Não é pelo ato, porque alguém é bom ou deixa de ser bom. Não é essa a ideia da justificação bíblica. E também, a ideia é absolvido
imerecidamente, declarado como inocente, sem o ser, devido à esperteza do advogado e do juiz de uma fraqueza. Não é isso. Você não é absolvido simplesmente porque o juiz é bom, pela sua esperteza, porque você é inocente, aí veio e te absolveu. Também não é essa ideia. Você teve um bom advogado, você foi absolvido diante da situação. Não é isso. O réu não é perdoado pelo juiz, anestesiado, recebeu um indulto, chance dada pelo juiz, porque exerceu um tipo de justiça perfeita. Não é isso também. Você não foi apenas perdoado pelo juiz. Ok? Recebeu o indulto do juiz. Não é isso também. Tem muita gente que pensa que foi absolvido, apenas perdoado. A justificação bíblica, gente, na verdade, trabalhar em uma pregação é muito pouco tempo, é minimizar isso aqui, você fala a vida inteira, segundo Lutero, que é o tema central de Romanos, trata muito sobre a questão forense, até mesmo porque estava falando para o Império Romano, de onde sabemos que surgiu o direito. Então a linguagem para a igreja de Roma é bem profunda no livro de Romanos, então você passa a vida inteira estudando, 80 anos pregando sobre justificação, e o tema não vai se esgotar. Essa justificação não é ser libertado sob palavra, tornar-se livre com certas restrições. Aqui agora a coisa pega. Tornou-se absolvido, tornou-se livre, com pequenas restrições. Não é isso também, tá? Tem muita gente pensando dessa maneira. E recebeu a justificação, mas tem algumas pequenas restrições ainda. Eu não me torno justificado por causa daquele pecado que eu cometi. A justificação eu não recebo ela plenamente por causa daquilo que eu fiz no meu passado. Tem um monte de gente pensando desse jeito. Eu não mereço a justificação, já está errando, mereço. Não merece mesmo, ninguém merece. Ninguém merece a justificação. Nós não somos merecedores. Eu não mereço a justificação, eu não mereço ser salvo, eu não mereço a vida eterna. Tem gente que fala, eu não mereço nem estar na igreja, por causa daquele pecado que eu cometi lá atrás. Aí ficou aquela pequena restrição. Aí tem aqueles que pensam assim, eu não sou merecedor da graça, da santidade de Deus, por causa daquele pecado que eu cometi quando eu estava na igreja. Então declarou justo, absolvido e deixou pequenas restrições, das quais impede você de desfrutar da graça de Deus, da vida eterna, da salvação, de tudo aquilo que todo mundo merece. Ninguém merece mais desfrutar da graça, da presença de Deus do que o outro. Porque a justificação é um ato forense, todo mundo era criminoso, pecador, desobediente, perverso, vivendo em depravação. E Deus veio e justificou pela sua graça, dando perdão àqueles que não mereciam. Nós não merecíamos mesmo, mas Ele veio e fez isso. Aí você pensa dessa maneira, poxa, mas é muita coisa para minha cabeça. Isso que você está falando é muita coisa para minha cabeça, porque eu cometi isso, eu cometi aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. É justamente por causa disso que Jesus veio e morreu por você. Ele sabia que você ia cometer tudo que você comete, ele sabia que eu ia cometer tudo que eu cometo, ele ia saber as burradas, as besteiras que eu ia fazer, os pecados que eu ia cometer, e o pai olhou para o filho e falou, você vai morrer? É por causa disso que ele veio, senão não precisava ter vindo. Ele veio porque você peca, porque você transgride, porque eu peco, porque eu transgrido, porque eu erro, porque você erra, senão não precisava. Eu poderia, através dos meus méritos, me justificar, ser justificado. Ele veio porque eu e você somos transgressores, irmão Odete. Quando ele olhou, você era tão pecador e eu tão pecador, que ele falou, eu tenho que ir. Eu amo essa criatura, porque ela transgride, ela é fraca, ela é falha, ela não pode vencer, ela não pode ser santa, ela não consegue, ele é depravado, ela é depravada, por isso eu preciso morrer na cruz. Por isso ele se ofereceu, meu Deus do céu. Você não precisa lutar por algo que alguém já fez por você, você não precisa pagar um preço que ele já pagou por você.
Só precisa obedecer a palavra dele e deixar o Espírito Santo efetuar a obra na tua vida, no teu coração, para que você seja aperfeiçoado, porque as Escrituras afirmam que aquele que começou a boa obra na tua vida e na minha vida, há de aperfeiçoá-la até o dia da vinda de Cristo Jesus. Aleluia! Então você só não foi liberado da palavra do juiz. A justificação, do ponto de vista bíblico mesmo, todos os réus são culpados. Eram culpados. Ele veio e nos deu a remissão dos nossos pecados por meio de uma substituição de vítima. Todos os réus eram culpados, são culpados. Ele nos deu a remissão por meio de uma substituição de vítima. Deus é meio doido, né? Trocar um justo santo por um pecador. Substituir. Ele fez isso. Ele se entregou. E o apóstolo São Paulo, ele fala assim, que talvez por um justo, alguém tivesse a coragem de ousar morrer. Mas por um pecador, só pode ser obra de Deus. Um imerecedor, um transgressor, um pervertido, um depravado, um iníquo, um pedido, uma pedida, afastado de Deus, em desobediência a Deus. E ele ousa enviar Cristo para morrer por você. Agora, não vem me perguntar como é que se explica isso, que eu vou perguntar a Deus o dia que chegar lá no céu. Porque realmente eu não consigo entender e compreender, gente. Eu não compreendo o amor de Deus. Eu não compreendo ainda João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você não consegue compreender, nem eu. Sabe por quê? É tão profundo, é uma prova que nós não conseguimos, que ninguém aqui jamais daria o seu filho para morrer com um transgressor. Você daria com um assassino, um bandido, um ladrão, um corrupto, um político, um beberrão? Você daria? Então como é que você vai entender isso? Para você entender, você tem que entender de um ponto de vista racional uma coisa lógica que de repente você poderia fazer e eu poderia fazer. Eu poderia dar a Sofia para morrer para um assassino, um transgressor, um ladrão, um bandido, uma prostituta, um corrupto, um depravado, um imoral. Que é o que todos nós éramos de uma certa maneira. Ah, mas eu não sou assassino. Mas a palavra diz que aquele que odeia o teu irmão já é assassino. O Novo Testamento não fala que é assassino é aquele que mata. Fala a partir daquele que sente um ódio do teu irmão, já pecou, já transgrediu. Um adulto não tem que simplesmente praticar o ato. Aquele que olha para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Então foi uma substituição. Né, Lucas? Trocou o Windows XP pelo Windows 10. XP estava cheio de problema. Vírus não estava funcionando, deu um upgrade. Trocou, substituiu. Restauração a favor de Deus e de volta para o caminho da paz. O pecado não apenas trouxe o merecimento da penalidade, como também afastou o favor de Deus. De acordo com João 3,36, Romanos 1,18, Romanos 5,9, Gálatas 2,16 e 17. Essa justificação não é uma mera absolvição, ou indulto, ou liberdade condicional, pois o justificado passa a ser considerado. Olha o que você vê que a justificação traz. O homem se torna filho de Deus, amigo de Deus. 2 Coríntios 2:27, aliás, e Tiago 2:23. Então eu e você nos tornamos filhos de Deus, amigos de Deus. Então não apenas justificou e absolveu, filiou você. Passamos a ser filhos, fomos adotados e nos tornamos filhos e filhas de Deus. Então a justificação é uma obra completa. O homem se torna filho de Deus e amigo de Deus. Se torna também filho e herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. O
transgressor, o pecador, o rebelde, desobediente, em rebelião contra Deus, contra a cruz, contra tudo que é Deus, contra as Escrituras, vem, recebe a justificação e se torna herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Essa é a obra da justificação. A imputação de justiça nos faz justiça de Deus em Cristo Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecados por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, segundo Coríntios 5:21. Por que você foi feito justiça de Deus e eu? Porque a justiça de Deus habita em você por meio de Cristo e do Espírito Santo. Afirmações bíblicas. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus, João 3,18. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crê naquele que ele enviou, João 6, 28, 29. Mas ele continuou, vocês daqui de baixo são daqui de baixo e eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo e eu deste mundo não sou. E lhes disse que vocês morrerão em seus pecados se vocês não crerem. E aí, para você ser justificado, você precisa crer. E para você crer, você precisa ter fé. E para você ter fé, Deus precisa te dar, porque você não tem fé. A fé que você tem é de Deus. Que negócio é esse? Eu tenho fé. Eu não conheço essa afirmatura nas Escrituras. Eu conheço a afirmação que diz que a fé é um dom de Deus. E que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se está precisando da palavra de Deus para ouvir, para ter fé, a fé é gerada por Deus. Eu tenho fé? Eu não tenho fé. Deus tem fé. E Ele me deu um pouco dessa fé para eu crer. Me habilitou para crer. Para que através de você crer e eu crer, fôssemos justificados. Gente, é tanta coisa que a gente aprende e enche a cabeça da gente. Eu tenho fé em Deus. E ele disse que se de fato aqueles que não crescem morreriam em seus pecados. Mas esses foram escritos para vocês, para que vocês creem em Jesus Cristo, o Filho de Deus, crendo tenham vida eterna em seu nome. João 20:31. As Escrituras foram escritas e deixadas, o livro, o Evangelho, todas as Escrituras, para que pudesse gerar fé em nós por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo vai gerar fé por meio das Escrituras. O dom de Deus vai se manifestar em nós para que nós pudéssemos crer e acreditar na justificação e assim sermos salvos. As Escrituras afirmam, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Gênesis 15:6. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Atos 13:39. Ninguém poderia ser justificado pela lei de Moisés. O papel da lei de Moisés não era justificar. Nunca foi justificação. Foi apontar e mostrar o pecado. O papel da lei de Moisés é mostrar quão condenável a humanidade estava sem Deus, sem o amor de Deus, sem a justificação que vem de Deus. Então o papel da lei não é a justificação, é o apontamento do pecado. Porque se não tivesse a lei, tinha pecados que nós nem íamos saber que existem. Nós sabemos que existem certos pecados porque a lei diz, não adulterarás, não mentirás, não dirás falso testemunho, não roubarás. Não cobiçará a mulher do teu próximo, não mentirás. Então a lei ela veio para mostrar o quão pecadores somos. Mas o papel dela não é justificar, ela exerce um papel importante. Por isso a lei, a Torá, ela precisa ser ensinada. A instrução ela precisa estar no meio da igreja constantemente, para que nós tenhamos consciência de quão pecadores nós somos e possamos correr para os braços da graça de Deus e nos abraçar a essa justificação que nós recebemos. Portanto, ninguém será declarado justo dele baseado na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou a justiça de Deus que provém de Deus independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção em Cristo Jesus,
Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência da lei. Romanos 3, 20, 24 ao 28. O homem só é justificado por meio da fé em Cristo Jesus. Quando ele entende e compreende a obra da justificação, ele se torna justo. Não há nenhum mérito, nem no Velho, no Novo Testamento, onde o homem possa alcançar a justificação diante de Deus. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de que obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos agora firmes, e nos gloriamos na esperança da glória. Romanos 5:2. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim nós também cremos em Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Gálatas 2,16. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Gálatas 3,24. A lei foi a nossa instrução, o nosso tutor até Cristo. E revelou o nosso pecado, e foi nos dado os mandamentos, para que por meio da fé nós fôssemos justificados através de Jesus Cristo. A justificação não é infundida, vou explicar isso aqui, para dentro do cristão mediante prática das obras da lei, de forma que o pecador se transforma em um justo, mas ele é declarado justo pela justiça de Cristo, que é imputada, atribuída, aplicada, uma transferência. Como uma das doutrinas que predominou na igreja, lá desde depois de Constantino, na igreja romana, que a justiça de Deus ela era infundida no homem. Que pelos atos, pelas ações, o exercício de aperfeiçoamento do caráter, da vida, das boas obras, as pessoas alcançariam a justificação. Em contraposição, o que as Escrituras afirmam que é um ato forense da pessoa ser declarada justo. E essa doutrina, infelizmente, da justificação infundida, ela ainda está sendo pregada e ministrada em muitos altares, onde a pessoa está tentando buscar uma justificação pelos seus próprios méritos, pelos seus esforços, e muitas vezes por práticas das obras da lei. Quando eu falo obras da lei, gente, eu não estou falando só da Torá. Tem muita ordenança no Novo Testamento que são da lei também, que estão incluídas ali, instruções. E a pessoa às vezes não entendendo, não compreende a justificação, ela pelas práticas da obra da lei, ela está tentando alcançar a justificação. A lei veio para desenvolver a santificação, para ajudar a crescer em santificação, não para a justificação, senão você entra em oposição. Você está tentando infundir a justificação com todos os textos das Escrituras. Como tem muito texto, eu não trouxe muitos aqui para não gastar muito tempo, onde fala que ela é imputada, é uma transferência para você. Você estava em débito, ilegal diante de Deus, e Jesus morreu e transferiu para você, perdoando seus pecados, apagando as suas transgressões. Aí a pessoa fica buscando uma justificação infundida. E o que acontece? Ela vai sempre procurar caminhar pensando que ela está se justificando a cada dia. Que a cada dia ela está mais merecedora do céu, da vida eterna. Quanto mais ela caminhar, quanto mais ela orar, quanto mais ela ler Bíblia, quanto mais ela congregar, quanto mais ela buscar a Deus. Gente, sinceramente, se essa justificação salvar a Deus, eu vou falar uma coisa aqui para você, e aí você vai cair da cadeira de vez. Tem muito ateu que vai ser muito mais merecedor do céu do que muito crente. O cara paga a conta em dia, é um bom marido, é responsável, é uma pessoa ótima. E vou falar outra coisa aqui, você vai cair de costas. Se essa justificação infundida for real, tem muito gay que vai para o céu e tu não vai. Ai meu Deus, o que ele está falando agora? Você já pegou, né? Porque de repente o gay tem um pecado. Aí a pessoa, cheque sem fundo na praça, fala mal do outro, pensamentos impuros, muito crente adulterando, falando mal do irmão, transgredindo, cheio de ódio, não perdoa o pai, não perdoa a mãe, isso põe o gay lá, né? Ele tem um pecado. É um pecado ou dois, o homossexualismo, Maico? Né? Um pecado. Aí ele paga a conta em dia, é um bom filho, é um bom professor, mas cometeu um pecado. Tu cometeu 50, tu é mais merecedor do fogo do inferno.
Se for pela justificação infundida. Agora, se for pela justificação mediante a fé, aí já inverte o processo. Você é totalmente transgressor, errado, e veio, aceitou Jesus, aceitou a proposta do Espírito Santo trabalhar na tua vida, te libertar do pecado, da transgressão, das guerras de Jesus, das garras, deixou o Espírito Santo aperfeiçoar a tua vida, se submeteu a Jesus, ele está tirando os carrapichos, as coisas erradas, e você entendeu que você não merece, que ele te justificou, a justificação foi pela cruz, e ele está te preparando para entregar para Deus. Em contrapartida, o cara que está no homossexualismo, ele não pensa assim. Porque o problema não é isso. O problema é a pessoa se submeter à justificação. Tem um problema. Mas eu vou buscar essa justificação, eu creio, e vou dar vazão para o Espírito Santo me libertar disso, me livrar disso. E ele vai trabalhar, vai fazer a obra. Entenderam? Ou vou ter que explicar de novo. Então não vamos cair nesses erros, a justificação infundida que você busca, seus próprios méritos. Receba a justificação pela graça em Cristo Jesus e prossiga em santificação. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Eu deixo o Espírito Santo trabalhar na minha vida e ele nos aperfeiçoará e nos entregará como obra perfeita na mão de Deus. Ô Santa de Deus, ô Santo de Deus, que tanta confusão. As doutrinas. Isso é danoso para nós, Barache. Isso é danoso porque tem muitas pessoas com justiça própria dentro da igreja. E elas estão passando o carro na frente dos bois, como diz lá em Minas. Deveriam entender e compreender a justificação na cruz, a obra que foi efetuada lá atrás. Elas estão tentando pelos próprios méritos, pelas suas próprias obras de justiça. Não vão conseguir. Vão cair da graça. Vão pecar, vão transgredir. Categoricamente, a carne ela não vai sobreviver muito tempo. Se você não receber a justificação de Cristo, você vai por 1, 2, 3 anos lá na frente, tu vai cair da graça, não vai conseguir, se agarre na justificação, se agarre no ato da entrega de Cristo, que você vai até o fim. Porque aí o responsável pela tua vida é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos sustenta, que nos guia, por isso ele veio para te ajudar. Jesus veio efetuar a justificação, a entrega. E quando você recebe, você aceita, o negócio está nas mãos do Espírito Santo. Ele vai te conduzir a orar, a adorar, a ler as Escrituras, a buscar a Deus, a honrar a Deus, a amar a Deus, a bendizer a Deus. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se orgulhar, mas não diante de Deus. Pois, que diz as Escrituras? Creu Abraão e isso lhe foi imputado como justiça. Romanos 4, 2, 3. O apóstolo São Paulo, ainda abordando, em Romanos, ele fala assim, que Abraão, ele foi justificado porque se circuncidou? Não, na verdade ele foi justificado antes de ser circuncidado. Porque por nenhuma obra da lei, isso porque ele queria anular a ideia de que o homem poderia ser justificado por uma obra, por um ato. A circuncisão é um sinal da justificação na vida de Abraão, de que ele creu. Por isso ele se circuncidou. Porque ele creu no Senhor. E diz que isso lhe foi imputado por justiça. Isso foi transferido, isso foi dado. Ele foi justificado pela fé e não pelas obras. O fundamento da justificação é o sangue de Jesus Cristo, que foi lançado na conta negativa do pecador. O sangue de Jesus foi a moeda. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 5:9. Éramos escravos de Satanás, e o sangue é o preço da penalidade pelos nossos pecados. As Escrituras afirmam em 1 Pedro 1:18-19,
sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, de modo de um cordeiro imaculado e incontaminado. Eu e você fomos justificados, comprados pelo sangue de Jesus. A justificação é imputada não cessa o processo de santificação. Você recebe a imputação da justificação, essa transferência, a tua dívida é anulada, seus pecados são apagados, mas isso não cessa o processo de santificação, pois não são a mesma coisa. A santificação é o oposto da natureza pecaminosa. Aquele que se justificou, que recebeu essa justificação, que Cristo justificou, ele vai sempre se opor ao pecado. Ele vai odiar o pecado, ele vai detestar o pecado, ele vai rejeitar o pecado, ele vai orar o Espírito Santo para ajudar ele a lutar contra o pecado, para pelejar contra o pecado, porque não tem nada a ver com a santificação que é a obra de Deus e a justificação que ele começou em nós. Se a pessoa está tendo prazer no pecado mais do que buscar a santificação, alguma coisa está errada com a vida dela. Se a pessoa está tendo mais o prazer no mundo que em Deus, ela está sendo inimiga de Deus. Porque as Escrituras dizem, aquele que é amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aquele que ama o mundo e o que nele lá, as concupiscências do mundo, o amor do Pai não está nele. Então aquele que recebeu a verdadeira justificação, ele vai perseverar como santo, perseverança dos santos, buscando as coisas que são do alto. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo está. Então vamos perseverar, progredir, crescer na obra da santificação. E isso aqui é processo da santificação, porque a palavra de Deus diz na oração de Jesus sacerdotal, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou a gente pensa que a gente constrói ou desenvolve a santidade. Sem você, querendo ou não querendo, o Espírito Santo está te santificando nessa noite. Eu querendo ou não querendo. Porque nós somos santificados pela palavra de Deus. Nós estamos recebendo a santidade de Deus nessa noite. A justificação é uma justiça imputada. E a santificação é uma justiça infundida. Pegou aí? É em oposição. A santificação é uma justiça infundida que o Espírito Santo vai desenvolvendo, trabalhando nas nossas vidas. Nós, juntamente com o Espírito de Deus, vai desenvolvendo a santificação. Enquanto a justificação é uma justificação... A justificação é imputada, a santificação é infundida. Só que está invertendo. Tem gente que não entendeu a justificação e elas estão tentando buscar a justificação por meio dos seus atos, seus merecimentos, seus esforços. É um ato declarado, se tornou justo por uma substituição. Elas, ao invés de receber a justificação primeiro, pregaram de uma forma errada, ensinaram um Jesus que na verdade não está de acordo com as Escrituras e pregaram santificação para pessoas que pensavam que estavam recebendo a justificação. Elas não receberam a justificação, receberam uma mensagem sobre santificação, confundiu a cabeça e elas pensaram, eu vou desenvolver a justificação. Começou pregando errado. Aí a pessoa vai militar ali, batalhar na carne para ser justa, e ela não vai ser, porque é um ato de Deus, da graça de Deus, a justificação é de Deus. O homem não tem participação em nada com isso. Aí inverteu. Quando a santificação, sim, ela é infundida. E o Espírito Santo vai trabalhando com a tua vida e te ajudando a se aperfeiçoar em Deus, crescer em Deus, crescer na graça de Deus. E você vai recebendo graça sobre graça. Não anule o processo, minha querida, meu querido. Você se tornou justo mediante a declaração de Deus. Eu vos torno justo por mediante do sangue de Cristo Jesus. Pelo amor de Deus. Por isso tanta cura interior na igreja, gente. Em prática não tinha que existir nada de prega de cura interior. Não tinha que existir, existe, porque precisa mesmo. Pastor Marco trabalha
O Espírito Santo dá a ferramenta, porque ele aplicando o Evangelho, ele está pregando o Evangelho. É uma estratégia do Espírito para a pessoa chegar e conhecer a justificação. Porque se você recebe a justificação, anula tudo. Tem gente querendo pagar dívida aí pro diabo, né? Ué, tem uma dívida muito grande, pecou, transgrediu. Está tentando pagar a dívida pro diabo. Por isso que o diabo vem e cobra. Aquele pecado, aquela coisa que você fez, aquilo lá, ele está cobrando uma dívida que você pensa que você tem. O dia que você pegar a lata de tinta vermelha, ele vir te acusar e derramar na cara dele, ele não vai cobrar mais essa dívida. Falar, essa dívida já foi paga, eu fui justificado, já está na minha conta. Glória a Deus. Não deixa o diabo ficar te acusando, ele não tem direito. Está ilegal. Eu vou denunciar ele para o Serasa. Somos justificados pela fé. Mas nós provamos nossa justificação pelas obras. Eu tinha que chegar lá, né? O Tiago não entrou em contraposição ao que o apóstolo São Paulo as Escrituras ensinam. Um dos sinais da justificação é as obras que o Espírito Santo opera na minha vida. É a manifestação dessas obras. Se eu declaro que foi justificado por Cristo e não tem nenhuma obra na minha vida, essa justificação é anulada, porque a justificação ela se manifesta por meio das obras que o Espírito Santo opera em nós. A justificação é uma declaração instantânea de justiça, ok? Mas a santificação se refere ao crescimento espiritual do crente após ele ter sido justificado por Deus. A santificação é uma obra que o Espírito Santo ele vai operando na vida de cada um. Eu sempre ensino. A melhor maneira de você vencer um pecado não é você tentar vencer o pecado. Está errado esse negócio de falar, eu vou vencer o pecado, eu tenho que vencer, eu tenho que tirar esse pecado da minha vida. Não é teológico, não é bíblico. A maneira de você vencer esse pecado, uma coisa que você tem, alguma coisa que você não está conseguindo, é falar, Espírito Santo, em oração constante, me dá força, me dá graça, me ajuda. Ou você quer fazer? Você está querendo fazer? Você está querendo? Você está querendo fazer? Você está querendo vencer? As Escrituras não dizem que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você está querendo vencer ainda? Pelo amor de Deus, gente. Vamos depender da graça. Vamos falar, Espírito Santo me ajuda. Por que não vencem? Porque querem vencer. Aí vai só levar balai, né? Como diz lá em Minas, do diabo. Se o Espírito Santo está aperfeiçoando a tua vida, está trabalhando na tua vida, preparando você para Jesus, você tem que orar a Deus, pedindo o Espírito Santo para te encher. Que se você estiver cheio do Espírito Santo, meu querido, minha querida, você acha que você não vai conseguir? Você acha que o Espírito Santo te aperfeiçoando, ele vai deixar você em pecado? Você pedindo, orando, dependência total? Você acha que você orar e falar, me ajuda, Espírito Santo? Eu entendi, eu compreendi que eu não posso querer vencer, eu não posso querer fazer. Primeiro, eu não posso buscar a justificação que Jesus já fez. Eu não posso querer vencer o pecado. Espírito Santo, me ajuda. Isso é dependência da graça, meu querido, minha querida. Você vai ficar brigando contra a carne? Você acha que você vai vencer a carne? Vai contar história para boi dormir, conta para caruchinha, porque aqui não rola. Não vence, vai cair. Todas as pessoas que você vê que estão aí, que estavam aí caminhando, que estão caídas, é porque estavam andando na justiça própria. O que nos sustenta, nos mantém de pé, é a graça de Deus. Então vai para o joelho, vai para a oração, vai clamar, vai pedir ajuda. Mas quem dá os frutos do Espírito? A Bíblia fala. É fruto do Espírito. Como é que você vai conseguir algo que você não tem? Se é fruto do Espírito, você não vai ter domínio próprio. Você não vai ter amor, você não vai ter bondade, você não vai ter longanimidade. Você não vai ter nem fé, que a fé vem de Deus. E é gerada pelo... Você não vai ter nada. Nós não temos nada.
Vamos depender totalmente do Espírito Santo. Vamos brigar no joelho. Vamos colocar o joelho no joelho e pedir ao Espírito Santo nos ajude. Me aperfeiçoe. Tem uma promessa que o Senhor começou a boa obra na tua vida e na minha vida. E Ele há de te aperfeiçoar e de me aperfeiçoar. Mas de repente eu me pego me aperfeiçoando. A Torá diz lá, não adulterarás. Passou a mulher com daquele jeito no shopping, olhei, veio a tentação. Ai, Jesus, eu vou para o monte. Ai, Jesus, estou perturbado. Dobra o joelho lá no meio do shopping. Espírito Santo, tem misericórdia de mim, me ajuda. Você tem coragem de fazer isso? Eu não tenho, não. Eu prefiro tipo quarto. Estou finalizando aqui, só tem 3 pontinhos. Não tem coragem, tá? Se nossa fé não exulta em um estilo de vida justo, então, antes de tudo, essa fé não é uma fé verdadeira. E a declaração legal de justiça da parte de Deus nunca aconteceu, tá? Não somos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras, de acordo com Efésios 2:10. Nós não somos salvos pelas boas obras, não somos justificados por causa das boas obras, mas nós fomos feitos salvos para as boas obras. Essas boas obras, elas precisam ser uma marca nas nossas vidas. Finalizando aqui, não é pela produção de boas obras que seremos justificados, mas se ela não produz boas obras após a sua reivindicação, então nunca fomos justificados. Então, qual o primeiro sinal da justificação que você recebeu em Cristo Jesus? A prática das boas obras do Espírito de Deus na tua vida. Amém?